Olá, aluno! Tudo bem com você? Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos resolver as atividades de Química da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano, volume 4. Vem comigo? Antes de iniciarmos as nossas atividades, peço que se inscreva no canal e também ative as notificações. Assim você receberá em primeira mão quando postar novos vídeos no canal. O tema da nossa aula é sobre velocidade das reações químicas. Mas antes de irmos para a resolução das atividades, veja o vídeo da aula 1 sobre velocidade das reações químicas. Lá tem todo o conteúdo explicativo sobre esse assunto. Vamos relembrar um pouco do conceito do que é cinética química. Como calcular? Então, cinética é uma parte da química que estuda a rapidez das reações ou a velocidade das reações, e a gente pode medir essa velocidade. A gente calcula a velocidade média através da razão entre a variação da quantidade de substância dividido aí pelo tempo. Como que a gente faz isso? Calculamos a concentração final menos a inicial, o tempo final menos o tempo inicial. Se você estiver calculando a velocidade média de consumo de um dos reagentes, ou você trabalha essa fórmula em módulo, ou coloca o sinal negativo, porque a quantidade de substância do reagente, ela sempre vai ser menor. No início você tem a quantidade, como ela vai sendo consumida, então durante o processo a quantidade de reagente vai sendo diminuída. Da mesma forma, você pode calcular a velocidade média de formação dos produtos. Também você calcula a quantidade final menos a inicial dividido pela variação do tempo, certo? Então, se você é aluno ou é professor, me conta aí qual é a sua escola, qual é a sua cidade e como as minhas aulas estão te ajudando em tempo de pandemia, tá bom? Antes de irmos para a resolução das atividades, eu quero abrir um espaço para mim fazer o agradecimento a duas pessoas. Primeiramente, a Kathleen Kemlin, espero que eu esteja pronunciando o seu nome certo, que ela disse no comentário, numa das minhas aulas, que tinha visto vários vídeos e eu fui a única pessoa que explicou direitinho, detalhadamente. E me deu muito obrigada. Eu que agradeço, Kathleen, de estar podendo contribuir aí com o seu aprendizado. E o outro, em especial, para a Giovana Lopes, que amou, ela disse no seu comentário que amou o vídeo e também a forma como eu explico. E está ansiosa para os próximos vídeos. Então, Giovana, um abraço para você e um abraço para você, Kathleen. Então, vamos à correção das atividades. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários. Se você gostar da aula também, deixe lá seu comentário, que vai ser muito bom. Atividade 1. Num dado meio, onde ocorre a reação do N2O5, formando N2O4 mais meio O2, observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 em função do tempo. Temos aí a concentração em mol por litro do N2O5, intervalo de 0 até 840 minutos. Calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Bom, como 1 minuto tem 60 segundos, então 3 vezes 6, 18. Então, nosso tempo inicial, que é 3 minutos, corresponde a 180 segundos. E o tempo final, 5 vezes 60, 300. Então, intervalo de 3 a 5 minutos é o que nós vamos calcular a velocidade média da reação. Bom, inicialmente, temos que verificar se a equação está balanceada. Então, só coloquei o número 1 aí para certificar realmente. A velocidade da reação ela é dada entre a relação entre a variação da quantidade da substância, que no caso é o N2O5, dividido pela variação do tempo. Então, no caso aí, como o N2O5 está no reagente, então é um cálculo de velocidade de consumo dessa substância. A gente percebe pela tabela que inicialmente tinha-se 0,233 mols e que no decorrer da reação essa quantidade diminuiu para 0,155. Então,
N2O5 é consumo do reagente, que é o que a gente vai calcular a velocidade média. É dado que a quantidade da substância, a variação da quantidade, é a concentração final menos a inicial, e a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos ao cálculo para o intervalo de 3 a 5 minutos. Vamos substituir essa fórmula que foi dada aqui no início, né? A quantidade de substância final é o 0,180, menos a quantidade inicial, que é o 0,200. Percebe-se que eu coloquei em módulo, você poderia colocar o sinal negativo aqui também. Lembra que no slide anterior eu coloquei a fórmula, quando você vai calcular a velocidade média do reagente, de consumo do reagente, coloca-se o menos, ou você utiliza esse cálculo em módulo, que aí não corre o risco de ficar errado. Dividido pela variação do tempo, que é o tempo final 5 minutos, tempo inicial 3 minutos. Então, vai dar um total aí de 0,02 dividido por 2, que é igual a 0,1. Dividido por 1. Por que por 1? Porque ele é proporcional à quantidade de mols. Então, como a quantidade de mols do N2O5 é 1, então eu divido esse resultado pelo coeficiente estequiométrico da equação. Então, vai dar um resultado aí de 0,1 mol por litro por minuto, certo? Atividade 2. A reação de decomposição de iodo-hidreto é representada pela equação química 2 mols de iodo-hidreto formando 1 mol de 2 e 1 mol de hidrogênio. O controle da concentração de iodo-hidreto presente no sistema em função do tempo em temperatura constante forneceu os seguintes dados. Então, nós temos aí a concentração de iodo-hidreto, inicial sendo 1 mol por litro, final 0,12. A gente percebe que essa concentração ela vai diminuindo no decorrer do tempo, que ocorre de 0 a 40 minutos. Então, a velocidade dessa reação é constante? Se sim ou não, por quê? Bom, então, nós já observamos aí que a equação já está balanceada, 2 mols da substância iodo-hidreto de hidrogênio, formando 1 mol de iodo e 1 mol de hidrogênio. A velocidade da reação é dada pela relação entre a variação da quantidade de substância dividido pela variação do tempo. Se a gente calcular, a gente faz concentração final menos a inicial e o tempo, variação do tempo, a gente calcula tempo final menos tempo inicial. Então, vamos ao cálculo para o intervalo de 0 a 10 minutos. Então, de 0 a 10 minutos, nós vamos ter a concentração final de 0,625 menos a concentração inicial, que é 1. Trabalhando em módulo, ou você pode colocar o sinal negativo aqui na velocidade média, porque está se tratando de consumo do reagente. Então, nós temos aí 0,625 menos 1, 0,375. 10 menos 0, 10. Então, divide e vai dar um total aí de 0,0375 mols por litro por minuto. Então, vamos agora ao cálculo de 10 a 20 minutos. Vamos fazer da mesma forma. 0,375 é a concentração final e o 0,625 é a concentração inicial nesse intervalo de tempo de 20 a 10. Vai dar uma diferença aí na concentração de 0,25 dividido pelo tempo de 10 minutos. A variação 0,02 mols por minuto de consumo. A gente percebe já no cálculo desses dois intervalos de tempo que a velocidade média dessa reação não é constante. Então, para que ela seja constante, esses valores teriam que ter dado iguais. Então, nem precisa a gente calcular os outros intervalos. Se você quiser calcular, fica a seu critério. Mas não há necessidade. Então, nós podemos garantir que a velocidade não é constante. Já que houve divergência nas velocidades desses dois intervalos, não será necessário calcular para os intervalos restantes, certo? Atividade 3. Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é. Então, vamos fazer o cálculo para a gente descobrir.
Primeiro, vamos anotar algumas informações. Então, a velocidade de consumo de oxigênio, que nós vamos chamar de VO2, é igual a 4 mols por minuto, que foi dado aí no texto, no enunciado. Então, o que foi consumido de hidrogênio é o que nós vamos calcular, né? Qual que é a velocidade de consumo do hidrogênio? Vamos fazer a equação para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, nós temos que 1 mol de oxigênio reage com 2 mols de hidrogênio para formar 2 mols de água. Então, o que é consumido está relacionado com os dados estequiométricos, ou seja, para cada 1 mol de oxigênio consumido, vão ser consumidos 2 mols de hidrogênio. Automaticamente vão ser formados 2 mols de água. Então, pensa aí nessa questão, que é proporcional aos dados estequiométricos. Bom, então, nós temos que padrão 1 mol de oxigênio reage com 2 mols de hidrogênio, formando 2 mols de água. E foi consumido 4 mols de oxigênio. Então, isso é proporcional, ou seja, se dobra a quantidade de consumo de hidrogênio, automaticamente, se eu dobro aqui, se eu quadriplico, então a quantidade de hidrogênio consumido também vai quadriplicar. A gente pode fazer uma regra de 3 aí, 4 vezes 2, 8, dividido por 1. Vamos achar a velocidade de consumo do hidrogênio, que é 8 mols por minuto. Então, a resposta aí é 8 mols por minuto, nós temos a letra C como resposta. E percebe-se também que se o exercício tivesse pedido para calcular qual seria a velocidade de consumo, de formação da água, a gente também teria como calcular. Ou seja, para cada 1 mol de hidrogênio, para cada 1 mol de oxigênio consumido, forma 2 mols de água. Então, automaticamente, se eu coloco 4 mols aqui de consumo, vai dobrar para 8 mols por minuto de velocidade formada aí do hidrogênio, certo? Atividade 4. Seja a reação X formando Y e Z, a variação da concentração de X em função do tempo é, então temos aí 1 mol por litro no tempo 0 segundos, e essa quantidade vai diminuindo até o tempo de 540 segundos para 0,3 mols por litro. A velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos é, então inicialmente, como o exercício pediu o intervalo em minutos, a tabela está dada em segundo, nós vamos transformar em minutos esses segundos. Bom, para a gente calcular a velocidade média, é dada pela equação, pela expressão, variação de concentração dividido pela variação do tempo. Nós inicialmente vamos calcular a variação da concentração nesse intervalo de 2 a 5 minutos. Então, nós temos aí que a concentração final é 0,4, a inicial 0,7. Lembrando que você coloca o menos, lembrando que o resultado negativo significa consumo de reagente, ou você trabalha em módulo. A variação da concentração, então, 0,3 mols por litro. A variação do tempo agora. A variação do tempo é dada pelo tempo de 5 minutos, final, tempo inicial, 2 minutos. Então, nós temos uma variação de tempo aí de 3 minutos. Vamos calcular agora a velocidade média. Você também pode calcular isso aqui já direto na fórmula, fica a seu critério. Então, nós temos aí que a variação da concentração é 0,3 e a variação do tempo, 3 minutos. Então, deu aí uma velocidade média de 0,1 mols por litro vezes minuto de consumo de X, o que está aí representado na letra B, certo? Atividade 5. A velocidade média da reação nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio formando 2 mols de amônio. Essa velocidade é de 0,5 mols por minuto. A velocidade média em função do consumo de nitrogênio vale. Então, para a gente calcular a velocidade média de consumo dos reagentes ou de formação dos produtos, basta multiplicarmos a velocidade média da reação pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, do reagente ou do produto, no caso que você estiver calculando. Então, vamos colocar aí a nossa equação.
Lembrando que os coeficientes é 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônio. Nós queremos calcular em função do nitrogênio. Então, a velocidade da reação é 0,5 mols por minuto, isso foi dado no enunciado. Então, se nós temos aí 1 mol de nitrogênio, então nós vamos multiplicar a velocidade da reação vezes o coeficiente estequiométrico, que é o 1. Nós vamos ter a velocidade de consumo do nitrogênio, 0,5 mols por minuto, que está representado aí na letra D. Bom, então, se você gostou da aula, peço que deixe seu like, registre também nos comentários as suas dúvidas, que na medida do possível irei ajudá-lo. Se você tiver alguma dúvida em relação à resolução das atividades, registre nos comentários que irei ajudá-lo. E até a próxima aula.